Olá pessoal, sou a doutora Rosiane Debatim, médica integrativa, e hoje vamos conversar sobre o ácido fólico e o metilfolato. Vocês sabem a diferença entre os dois? Mas antes de assistir a nossa aula de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Pois vamos começar? Me acompanhem nos slides então. O metilfolato ou ácido fólico, na verdade, foi descoberto pela hematologista Lucy Wills no ano de 1931, sendo que a forma sintética, conhecida como ácido fólico, foi produzida nos anos 40, ou seja, 9 anos após. O ácido fólico, na verdade, foi uma grande jogada da indústria alimentícia e farmacêutica, pois ele é um análogo sintético do folato que existe naturalmente nos vegetais, frutas e verduras. Só que é o seguinte, o folato ele não é termoestável. Ele acabava por ser destruído durante o cozimento ou o congelamento. Então a indústria farmacêutica achou mais interessante modificar essa molécula, na verdade adicionando um próton, para que ela se torne mais termoestável. E isso foi uma grande jogada, inclusive econômica, pois o ácido fólico, que é sintético em relação ao folato, ele é muito mais estável para a indústria farmacêutica. Então, foi possível adicionar ácido fólico em alimentos, em comprimidos, em vitaminas, em pílulas, sem que ele se estragasse. Então vocês hoje têm farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, multivitamínicos com ácido fólico e por aí vai. Ou seja, o ácido fólico ele é muito mais interessante para a indústria do que trabalhar com folato. Só que é o seguinte, a célula não reconhece o ácido fólico. Ela vai ter um trabalhinho a mais, que é transformar esse ácido fólico em folato. Por isso que eu coloquei o slide seguinte, que é exatamente sobre o metabolismo do ácido fólico e do folato. E no final eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre os dois, qual dos dois a gente deve tomar ou se podemos sim tomar ambos, só que nas dosagens certas. Me acompanhe então no segundo slide. Pois bem, o ácido fólico ou ácido pteroilglutâmico é composto de um anel aromático de pteridina presa a um ácido para-aminobenzoico por um grupo metileno, além de um resíduo de glutamato na forma de ácido glutâmico. Bom, isso aí é a estrutura exatamente da molécula do ácido fólico. Esse ácido fólico, que é sintético, difere do folato quanto à presença de um próton a mais. Exatamente é esse próton a mais que o torna estável quando é adicionado a alimentos e comprimidos, e ainda pode ser cozido, congelado, sendo então termoestável. Quando esse ácido fólico é ingerido, a enzima dihidrofolato redutase, ela vai fazer exatamente a redução para uma forma bioativa natural, denominada de tetrahidrofolato. Esse 5-metil-tetrahidrofolato, que foi transformado pelo tetrahidrofolato, monoglutamato, ele é a forma exatamente ativa e circulante do folato, que penetra facilmente pela membrana celular. Lembrem-se que o folato, ele flui mais facilmente pela membrana do que o ácido fólico. Quando esse folato atinge o interior da célula, ele sofre outra modificação. Ele volta a ser poliglutamato e permanece dentro da célula até ele ser modificado exatamente por agir no material genético nosso, na formação de proteínas, na proteção e formação do RNA, do DNA e também na replicação celular. Pois bem, vocês observem que o metabolismo do folato ele é muito sensível e pode ser afetado em mais de 16 tipos de polimorfismo. Gente, polimorfismo são exatamente as mudanças, são as alterações genéticas que todos nós possuímos. Portanto, esses polimorfismos existem em todos os seres humanos e isso prova que cada ser humano tem a necessidade de um nível específico
de folato no interior da célula. Acabei de mostrar para vocês essas rotas bioquímicas e cada uma delas pode ter o seu polimorfismo, ou seja, alterações genéticas que vão piorar ou vão otimizar essas rotas metabólicas. Pois bem, a maioria tem deficiências, alterações para pior dessas rotas metabólicas. E isso vai fazer com que, associado a interações gene-ambiente, que é a epigenética, favoreça doenças como o tromboembolismo, como o AVC, a obstrução coronariana, o câncer, as doenças neurológicas em geral, comprometendo memória, raciocínio e cognição, as demências que são consequências, dessas doenças neurológicas e também os defeitos de fechamento do tubo neural em fetos. Isso é importante para as grávidas, exatamente no período da gravidez e até antes da mulher engravidar, é necessário verificar se existem mutações heterozigóticas ou homozigóticas exatamente na enzima metiltetrahidrofolato redutase, que isso pode levar ao aumento exatamente da formação de coágulos, inclusive coágulos nas artérias da placenta, favorecendo o quê? A morte fetal já em idade perto do nascimento. E isso é um sofrimento muito grande para os pais, perder um bebê com 7 ou 8 meses de gravidez, porque não foi verificado antes exatamente a necessidade do folato. E prestem atenção, estudos têm mostrado que doses altas do sintético, que é o ácido fólico, acima de 5 miligramas, e hoje em dia alguns obstetras passam para gestantes de 10 a 15 miligramas, pode não ser interessante, pode inclusive ser tóxico e alterar o metabolismo de outras vitaminas, como vitamina B6, B3 e a B12. O ideal é você fazer todo o complexo do ciclo da B12, que é a metilcobalamina, e da vitamina B6, o piridoxal-fosfato, para que não haja um prejuízo desse ciclo bioquímico no interior da célula do bebê que está em formação. Porque se houver uma deficiência do folato ou um excesso de ácido fólico, pode haver um bebê com nascimento, inclusive com defeitos do tubo neural ou outros defeitos a nível de sistema nervoso, já que vai alterar exatamente as informações a nível de DNA e RNA. Gente, é importante vocês observarem que o metilfolato não é importante apenas para grávidas, mas para todas as pessoas em qualquer idade, inclusive crianças, adolescentes e principalmente pessoas de meia idade e idosos, já que as pessoas de meia idade estão mais propícias a desenvolver as doenças do envelhecimento, como o AVC, doenças cardiovasculares, hipertensão, obstrução coronariana, obstrução carotídea e outras doenças que vão piorar e vão sim aparecer se essa pessoa já tiver deficiência desse folato ou tiver polimorfismo para a deficiência do folato, favorecendo o desenvolvimento acelerado dessas doenças, principalmente se ela é usuária ou de drogas ou usuária de álcool com frequência, bebida alcoólica, ou ela precisa tomar determinados medicamentos. Portanto, existem medicamentos, sim, que interferem com o metabolismo do folato, como drogas anticonvulsivantes, metformina, metotrexato, que é imunossupressor. Metformina, por exemplo, são medicamentos antigos que são hipoglicemiantes. O alcoolismo, o déficit nutricional, já que tem pessoas que comem comidas congeladas ou na rua, então tem déficit, sim, de folato. E essas são as causas mais comuns da deficiência de folato. Agora, imagine se ela já tiver também alterações genéticas, e a maioria, inclusive, tem. Então, o ideal é que essa suplementação seja feita com uma dose baixa de ácido fólico. Na verdade, você pode até usar o sintético, mas não doses altas, de 1, 2 miligramas, e associar o metilfolato. Por que não usar apenas o metilfolato? Porque o ácido fólico ele passa fácil pela barreira gastrointestinal. Ele aguenta bem o suco digestivo, a acidez do suco digestivo. E o metilfolato, o ideal é que seja sublingual, já que ele é termoinstável, ele é uma molécula mais instável, mais fácil de ser destruída.
E lembre-se, o metilfolato é a forma natural do folato ativa que existe nos alimentos naturais, orgânicos ou não orgânicos. Para que nós possamos ter níveis ideais dessa fantástica vitamina, o ideal é que você associe as duas, tanto o ácido fólico em dose baixa, como o folato na dose ideal para o seu paciente. E não se esqueçam de associar também a vitamina B12 na forma ativa, que é a metilcobalamina, e também a vitamina B6. Pois bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, podem curtir e compartilhar. E até a próxima!